Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, o senhor disse que a democracia é o regime mais ético que existe. Mas nós podemos dizer que a democracia sempre funciona de maneira ética? Ela sempre é ética? Veja, a democracia é um regime mais ético que existe por quê? Porque nela a igualdade prevalece. O voto do mais rico, o voto do mais pobre são iguais. Por isso mesmo, durante tanto tempo, mesmo em regimes que a gente já chama de democráticos, França, da Revolução Francesa, Estados Unidos, independentes, Inglaterra do parlamentarismo, o voto não era universal. Não só as mulheres não votavam, mas de modo geral os pobres, os não proprietários, não votavam. E por quê? Porque os governos tinham medo dessa igualdade, tinham medo de que os mais pobres tirassem dinheiro dos mais ricos, por exemplo, aumentando os impostos sobre mais ricos. Veja, desse ponto de vista não mudou muita coisa. No Brasil, atualmente, existe um esforço para tentar fazer que os riquíssimos paguem impostos que eles não pagam, e há toda uma campanha em favor dos riquíssimos, com argumentos, inclusive, bastante falsos. Mas o fato é que essa ideia de igualdade já atemoriza um tanto os privilegiados. Então, nesse sentido, a igualdade é importante, é um valor democrático, significa que mesmo que eu tenha mais dinheiro que você, eu não posso determinar quem vai governar. E os mais pobres, sendo mais numerosos, eles podem, e quando o regime político funciona direito, quando não há fraude, eles conseguem eleger candidatos que fazem a política que os beneficiam, que é inteiramente justo, uma vez que o dinheiro, a riqueza, não é um dado natural, ele é construído por uma série de políticas coletivas que permitem a uma pessoa ter mais dinheiro, ter mais propriedade, etc. Professor Janine, com relação a eleições, qual a análise da democracia, hein? De modo geral, quando a gente examina as campanhas eleitorais, resultados de eleições, nota-se que há uma tendência dos mais pobres a votarem mais à esquerda, uma tendência dos mais ricos a votarem mais à direita. Os mais ricos são mais conservadores, os mais pobres são mais progressistas, de modo geral. O que muda nessa caracterização? São duas coisas. Primeira, para que os mais pobres não votem por políticas sociais que os favoreçam, constrói-se todo um conjunto de representações que, para simplificar, vou chamar de ideologia. Vou chamar de ideologia o quê? As representações mentais que fazem que alguém não vote ou não haja, não é só não votar, não haja de acordo com seus próprios interesses. Numa sociedade transparente, cada um procuraria seus interesses. Então, a maioria faria prevalecer os seus. Veja, isso é essencialmente algo econômico. Então, existem pessoas que precisam de mais dinheiro, pessoas que têm dinheiro sobrando, então cada um vai defender seus interesses e a maioria vai prevalecer. O que acaba levando àquela proposta que, enfim, foi celebrizada por Marx, mas que é muito mais ampla do que Marx, até mesmo cristã, de cada um segundo suas possibilidades ou capacidades, a cada um segundo suas necessidades. É o que funciona, por exemplo, no sistema de saúde coletiva. Na saúde coletiva, todos nós contribuímos, mas aquele que precisa mais ser atendido vai mais ao hospital, recebe tratamentos, etc. E nos países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, é o que funciona. Bom, então o que vai acontecer? Vai acontecer que nós teremos um conjunto de representações mentais, eu dizia, para fazer as pessoas não votarem, não agirem de acordo com seus interesses. Uma dessas grandes representações é o conjunto de factoides que a gente vive no Brasil. Por exemplo, dizer que o governo quer fazer que o homem seja mulher, mulher seja homem. Por exemplo, dizer que a escola pública é um espaço de doutrinação esquerdista. Nada disso corresponde à realidade, mas foram utilizados para assustar pessoas mais pobres que, com isso, perderiam valores para elas importantes, o que não é verdade. Essa é uma forma muito utilizada de conseguir inverter essa busca do próprio interesse. Então esse é um problema grande na democracia e a gente continuará no próximo programa. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.